Oi gente, tudo bem? Eu sou Eliane Ciprim. Vamos continuar a leitura do livro Vidas em que Jesus e Buda se conheciam. Estamos no capítulo 2 do Shintoísmo a Lao Tzu. E a gente teve uma pequena conversa do Shaoli com Lao Tzu, que Shaoli, lembrando, foi uma das vidas do Mestre Jesus, que a gente aqui chama de Jota. Continuamos a conversa aqui com Gary, Arten e Puxa. E vamos ter mais um trechinho também das conversas de Lao Tzu com Vossa, que era Buda, que a gente vai chamar de B também. E o Arten começa: você pode ver a lógica de Lao Tzu aqui, mas ao mesmo tempo ele está fazendo seus discípulos passarem por estágio no qual pensam que precisam desistir das coisas para se libertarem delas. Mas quando pensam que precisam desistir das coisas, eles se tornam muito reais na mente e bloqueiam a liberação da crença. E o Gary: e foi por isso que Buda acabou recomendando o caminho do meio, não mundano demais, mas não a renúncia também? E o Arten: exatamente, e eu estou certo de que você sabe que não seria fácil desistir do mundo completamente. E o Gary: não seria não, mas seria mais barato. E o Arten: de qualquer forma, a meta um dia era abrir mão dos apegos mentais do mundo. De acordo com Lao Tzu, abrir mão dele fisicamente era só um ponto de partida. Assim vamos dar crédito onde é devido. Lao Tzu foi uma grande influência sobre Buda e sobre tudo o que veio depois do taoísmo, começando com o nosso amigo Vosan e incluindo o budismo, platonismo, Jota, Jesus, gnosticismo e até o cristianismo em certo grau, antes de ser transformado em uma farsa romana. Lao Tzu entendeu e ensinou o não-dualismo, embora nem todos tenham compreendido. E a puxar. Lao Tzu e algumas partes dele no Tao Te Ching enfatizaram a ética, mas deve ser compreendido que o propósito era domar o ego. Por causa disso, a humildade era considerada por ele como o alicerce da verdadeira ética. Aqui está uma conversa entre Lao Tzu e Vosan. Lao Tzu: você deve ter a humildade de baixar sua cabeça diante de uma criança. Renuncie ao respeito. Não precisa disso. Não pense que precisa de qualquer coisa. Precisar de algo é ser prisioneiro dele. Não precisar de nada é ser rico, pois você já tem tudo o que precisa. E você? Então, como saberei o que fazer? E o Lao Tzu responde: você não precisa fazer nada. O Tao é vazio. Na sua vida ilusória, ser vazio é não ter motivos ocultos. A ilusão não tem significado. Por que você teria motivos ocultos para algo que não tem significado? E você? Então por que tentar ser livre disso? E o Lao Tzu: exatamente. Voltamos com o Gary. Um pouco de Koan aqui. E o Arten: sim. Koan é uma narrativa, diálogo, questão ou afirmação no budismo Zen que contém aspectos que são inacessíveis à razão. Dessa forma, o Koan tem como objetivo proporcionar a iluminação espiritual do praticante do Zen budismo. Então, o Gary falou um pouco de Koan aqui, e o Arten: sim, isso foi antes de qualquer coisa chamada Zen. E Lao Tzu sabia que cada discípulo atravessa muitos estágios, todos eles temporários. Você passou por muitas fases só nessa vida de sonhos. Alguma delas durou? E o Gary: não. Na minha experiência, fases diferentes no caminho parecem durar de 6 a 9 meses, raramente mais do que 1 ano e meio, nunca 2 anos. Algumas delas são boas fases, até divertidas, mas algumas são bem difíceis. E o Arten: bom, naquela vida, Shaolin e Vosan passaram por diversas fases e também tiveram um pouco do que poderiam chamar de experiências máximas. Você também teve dessas, certo? E o Gary: sim, mas acho que fui para o ponto máximo muito cedo. E a puxar. A meditação era parte da disciplina diária para todos os estudantes de Lao Tzu. A ideia era alcançar a quietude absoluta da mente, para finalmente não ter mais pensamentos perturbadores de nenhum tipo que causassem interferência. Assim, a mente se torna mais pacífica. E o Gary: meu entendimento é o de que não é possível iluminar-se somente através da meditação. Isso está certo? E o Arten: sim, mas não vamos nos adiantar muito. É útil aquietar a mente.
Isso ajuda a prepará-la para ser treinada, mas o treino mais importante é feito através de um sistema de pensamento. O sistema de pensamento de Lao Tzu, como a maioria, não percorria todo o caminho para casa, embora fosse bom. Entraremos depois em mais detalhes sobre a importância de ter um sistema de pensamento. E a puxar. Um dia, Vosan estava meditando em uma colina. Como você sabe, a China é um país montanhoso. Ela não tem abundância de terras cultiváveis da América. E o Gary, é por isso que eles fazem comida com qualquer coisa que consigam. Comi pés de galinha, língua de gato e sangue de porco. Vou experimentar qualquer coisa pelo menos uma vez, menos cérebro de macaco. Também tenho ética, você sabe. E a puxar. Vosan começou a perder a consciência do seu corpo. Começou a desaparecer. Então ele ficou invisível. Sua consciência começou a se expandir. E ele não estava mais limitado ao espaço que tinha ocupado. Ainda podia ver o mundo, mas não parecia mais que qualquer coisa que fosse maior do que ele. Tudo estava vindo dele, não para ele. Ele não era mais um corpo, mas mente, e era com a mente que estava vendo, não com os olhos do corpo. Não tinha peso, e a experiência foi do êxtase. Conforme continuou a se expandir, ele sabia que esse era o estado mais verdadeiro para si mesmo. A razão pela qual se sentia tão pequeno era que acreditava que o corpo era ele, mas agora sabia que nunca mais poderia realmente acreditar nisso. E o Gary, essa é uma ótima experiência. Imagino que ele teve problemas em colocá-la em palavras. E o Artin, sim, experiências máximas estão além das palavras, assim como a verdade. Faça uma distinção entre essas duas coisas, porque a verdade, mesmo como veremos, é um nível totalmente além da experiência de Vosan, mas foi certamente um passo na direção certa. E a puxar. Vosan fez o melhor que pôde para explicar sua experiência para Shaoli e Lao Tzu. Eles podiam ver sua sinceridade e ficaram felizes por ele. Shaoli e Vosan estavam muito apaixonados e encorajavam um ao outro sempre que podiam. E o Gary, eles faziam sexo? E a puxar. Sim, eles tinham um relacionamento normal, mas não eram obsessivos. Era uma forma de mostrarem amor. Porém, tiveram que esconder esse fato de Lao Tzu, que exigia que seus discípulos fossem ascetas para serem seus seguidores. E o Artin, Vosan teve outras experiências poderosas, e Shaoli teve as suas próprias. Uma vez, os dois estavam dormindo do lado de fora, sob as estrelas, quando ela acordou. Olhou para cima e começou a abraçar a lua, as estrelas e todos os sons na escuridão. Não se sentia parte de nada no universo, mas era o universo. Estava em todos os lugares. As limitações de tempo e espaço foram rompidas, e ela sentiu a unicidade de tudo o que é. Nada era sólido, tudo era permutável. Depois da experiência ter se desvanecido, ela nunca mais pensou no universo da mesma maneira. E a puxar. Esses são os tipos de experiências que cada buscador tem em algum momento, em alguma vida. Esses momentos podem não acontecer na vida que ele está experimentando, mesmo que esteja no caminho. Talvez ele tenha passado por algumas delas em outra vida e devesse se concentrar mais na disciplina nesta vida específica, sem repetir as que já teve. É por isso que ninguém deveria comparar as próprias experiências com as de outra pessoa. Nenhum passo ao longo do caminho é por acaso, e nem qualquer uma das experiências que você tem ou não parece ter enquanto pensa estar aqui. E o Gary, nossos dois amigos passaram o resto da vida com Lao Tzu? E o Artin, não passaram. Eles o seguiram, principalmente na estrada, por mais ou menos 6 anos. Depois, após uma consideração muito cuidadosa, decidiram partir. Criaram coragem para dizer a ele, não queriam fugir, de fato queriam agradecer a ele o que fizeram. Tinham aprendido muito em um curto período de tempo, mas sentiram que poderiam continuar fazendo progresso por conta própria. Ele os tinha introduzido na não-dualidade e estavam prontos para pegarem o bastão e correrem com ele. Também tinham decidido que queriam ter filhos. E o Gary, e tiveram? E o Artin, sim, 4, embora 2 crianças tenham morrido enquanto era bebê. E a puxar. Nossos 2 amigos tinham passado do semidualismo como shintoísta para o não-dualismo do taoísmo. Mas não é fácil passar pelo buraco da agulha.
Tudo deve ser perdoado e muitas das experiências repetidas de um ser humano são meramente o estabelecimento de salas de aulas para aprender, através de repetidas oportunidades, a perdoar completamente aqueles com quem fica encontrando de novo e de novo. Embora J depois fosse ser quem queria ensinar o perdão completamente, ele não seria compreendido pela maioria. Hoje, mais pessoas estão compreendendo suas explicações mais profundas. Arten, vamos continuar a examinar o não-dualismo até alcançarmos o puro não-dualismo. Enquanto isso, confiamos que você vai continuar conversando com J na sua mente e aprendendo com ele. Você tem mesmo um relacionamento próximo com ele, não é? E o Gary, com certeza. Se não fosse por Jesus, eu não teria conseguido... Eu não teria ninguém com quem contar. E é por chá. Quando voltarmos para examinar duas épocas diferentes entre J e B, se conheciam como hindus. O hinduísmo é um exemplo clássico do não-dualismo devolvido ao dualismo. Todavia, alguns ainda encontram seu caminho para casa por causa do que aprenderam com ele e, ainda mais importante, pela forma como o aplicam. Fique bem. A propósito, Luna tem sido boa. Não se esqueça de dar a ela alguns petiscos e um pouco de chamego. E com isso, eles se foram, embora nunca tenham realmente partido. E a gente termina aqui o capítulo 2, lembrando que tudo o que a gente vê é projeção da nossa mente. E nossa única função aqui é perdoar esse mundo que nós mesmos projetamos. Um beijo no coração de todos e que sigamos em paz.